Mas uma palavra de muito poder. Não tem palavra pequena, não tem palavra grande, não tem palavra que a gente goste ou não goste. É a palavra do Senhor e ponto final. Aqui nesse contexto, elas contaram uma história de um homem, eu digo que um dos maiores profetas que já existiu na antiguidade, chamado Eliseu, que fez mais milagres do que Elias. E eu parei um pouco, eu estava lendo esse texto, comecei a imaginar, meu Deus, como é que pode? Elias era um homem que ninguém sabe qual era a sua cidade, quem era o seu pai, quem era a sua mãe, mas ele surgiu para dar um recado, uma mensagem a um rei que era mau, que deixou os caminhos do Senhor para determinar que se ele não se arrependesse, grandes tragédias viria sobre a sua casa e toda a sua família. E aí vai surgir esse jovem chamado Eliseu, que vai começar a observar Elias e vai começar a acompanhar ele. Elias estava cá, Eliseu ia também. Elias ia ali, Eliseu também ia. E aí chega um momento em que Deus, ele vai recolher Elias para ele. E aí Eliseu, ele já sabia que isso ia acontecer. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Elias. Como é maravilhoso andar com pessoas que têm intimidade com Deus. Muitas vezes nós queremos andar com tanta gente, irmãos. Queremos sair bem na foto, queremos sair numa mesa de uma pizzaria, de um açaí, queremos estar no destaque em algum lugar, mas essas pessoas não têm nada para acrescentar na minha vida espiritual e na sua vida. Devemos escolher os poucos, mas os poucos cheios da presença de Deus. E Eliseu, ele fez essa escolha. E aí ele vai falar assim: Elias, olha Eliseu, eu vou ser levado para o pai. E aí Eliseu tem a ousadia de dizer assim: eu quero te pedir uma coisa, meu pai. Eu creio que Elias, ele imaginou que Eliseu queria um cargo para suceder ele a um ministério na terra, algum cargo na casa do governo ou do rei, queria alguma coisa, algum decreto, e ele poderia fazer porque ele tinha intimidade com aquele país. Mas aí Eliseu faz uma proposta, uma pergunta que deixou Elias chocado. Ele vai dizer: meu pai, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Quando Eliseu pede isso para Elias, ele tomou um susto e diz: olha Eliseu, dura coisa tu me pediste. Irmãos, muita gente quer ser pastor, muita gente quer ser pregador, muita gente quer ser missionário, muita gente quer abrir igreja, mas não tem estrutura para suportar os processos e as pancadas que virão. É verdade. Não tem graça para cuidar de gente, não tem graça para suportar os não, as caras feias, mas quer. Ministério não é beber água de coco. Ministério é ser prensado na mão do Senhor. Ministério é sofrer pela obra de Deus. E nem todo mundo que quer está preparado para viver isso. Essa é uma realidade. E aí quando Deus toma Elias com os carros de fogo, os cavaleiros, porque ele não provou da morte, que coisa interessante, né? Como que pode alguém ter essa graça de não passar pela morte, ser levada num redemoinho para o céu, para poder chegar aqui, nesse texto que eu quero falar. E aí ele vai dizer: olha Eliseu, se quando eu for levado ao céu pelo Senhor, se tu ver, tu vai receber o que tu está me pedindo. A importância da vigilância. Temos que estar vigiando em todo momento. Já imaginou? Se Eliseu pensasse assim: pois tá bom, ô pai Elias, eu vou ali, eu vou acolá, aí quando tu for pode ser que dê tempo. Não, ele não saiu de perto de Elias. Não sai
quem pode oferecer mais de Deus para a sua vida. Porque Deus pode querer colocar na sua mão o que aquela pessoa tem para lhe abençoar. Não sai de perto de quem anda com Deus, de quem tem comunhão com Deus, de quem é cheio do Espírito de Deus. Hoje a gente vê tanta gente sendo ungido, mas pelo homem, e logo cai, logo vai ferir outras pessoas. Mas quando uma pessoa é ungida pelo Senhor, ela aguenta passar pelas dificuldades que o ministério vai permitir ela passar. É verdade. E aí ele vê esse fato acontecer e ele recebe aquela capa para ele. Os irmãos conhecem a história, não quero pregar sobre isso porque o tempo não permite. E agora o ministério de Eliseu vai ser um ministério de poder, muito mais do que Elias fazia em Israel naquela época. Eliseu, ele tinha tanta comunhão com Deus que a Síria fazia aqui nas recâmaras uma reunião, uma armadilha para poder pegar o povo de Israel. Aí ia o comandante de Israel e dizia assim: ô meu pai Eliseu, será que nós iremos para a guerra por esse caminho? Ou nós iremos por esse outro caminho? Aí Eliseu falava assim: não vai por esse não, porque o rei da Síria vem por aqui. Vai por aqui, vocês vão ter vitória. E aí um belo dia, o rei da Síria pensou assim: quem é de vocês o inimigo aqui, no nosso meio? Porque não pode. Nós moramos tão distante aqui, conjecturando. Moramos tão distante, ninguém vai para lá. E como é que o povo de Israel sabe quando a gente vai atacar e a gente nunca pega ele? É verdade. Sempre tem aquele que fala, sempre tem aquele que anuncia as boas novas, mesmo sendo inimigo. Deus permite ele anunciar as boas novas. É verdade. Não, meu rei, não tem nenhum inimigo não. É um tal de Eliseu que tem lá em Israel, que tudo que o Senhor fala no seu quarto, na sua cama, recâmara, para a gente entender, Deus revela a ele. Aleluia. Aí é. Quer dizer que é ele? É. Pois vamos já pegar ele. Onde é que ele está? Está lá no Monte Carmelo. Ah, ele está lá? Tá. Então vamos preparar uma cilada e nós vamos pegar ele. Irmãos, quem Deus guarda, não tem quem pegue. Oh, glória, obrigado. Quem Deus protege, não tem quem mexa. Se você foi chamada, escolhida pelo Senhor, você pode até passar por algumas provações de Deus, mas você não vai perder a guerra, porque o Senhor tem vitória para lhe dar. E aí o rei da Síria caminha com a multidão dos cavaleiros, armados, flecheiros, preparados para pegar Eliseu no Carmelo. E de longe aquele moço avista aquela multidão de homens armados, 1 milhão de cavaleiros. E ele desespera. Eliseu está lá, na sua comunhão com Deus. E aquele jovem fica aqui pensando: como é que alguém anda com Eliseu, mas não tem a comunhão de Eliseu? Sabe por quê, irmãos? Nem todo mundo que está em Israel é israelita. Ele até poderia andar com Eliseu, mas não tinha a busca e a comunhão que Eliseu tinha quando andava com Elias. Oh, glória a Deus. Muita gente anda porque tem comunhão, mas não quer comunhão, porque a comunhão é algo individual de cada um de nós. Verdade. Eu não posso ter minha comunhão de um jeito se meu esposo não quiser. Se ele quiser ter a comunhão que eu tenho ou que eu tenho a dele, ele vai buscar e eu vou buscar. Tem que descer, tem que se humilhar, tem que renunciar para que Deus venha usar e manifestar o seu poder. E aí aquele jovem, quando vê aquela multidão de inimigos, desespera, corre para poder anunciar o profeta: Senhor, Senhor, o rei chegou e vai nos matar. Irmãos, quando nós temos essa comunhão com o Senhor, não precisamos fazer muita coisa. Basta uma palavra e Deus já ouve.